Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal. E hoje eu quero falar sobre as pequenas oportunidades. Isso mesmo, aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa e seja muito bem-vindo, claro, ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, para vocês assinar o canal, viu? O assunto hoje é bem interessante, tá certo? A palavra diz o seguinte: olha, não despreze as pequenas oportunidades. Muitas vezes, por trás de pequenas oportunidades, existem segredos, projetos, existem o favor de Deus e a bondade de Deus. E muitas vezes elas chegam assim, que muitas vezes a gente nem discerne, né? Não consegue entender. Mas muitas vezes as pequenas oportunidades vai levar você a ser grande na terra, né? A gente observa isso através da palavra. E para fundamentar esse assunto, eu nem me lembro se eu pedi para você assinar o canal. Assine o canal, viu? Tá certo? Eu vou ficar feliz se você assinar o canal. Fiquei emocionado, muito emocionado quando eu li esse versículo agora. E vou falar alguma coisa aqui sobre ele, ok, pessoal? Gênesis 24, 46 diz o seguinte: E ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si e disse: Bebe e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Essa passagem não é a passagem que fala de Rebeca. Rebeca, né, é um nome muito bonito. Rebeca é esse. Muito bonito esse nome, Rebeca. Rebeca era uma moça, né, que era muito esforçada, era trabalhadora, né? Chamava ela de pastora de ovelhas. Ela pastoreava os rebanhos do seu pai. E era muito esforçada, né? Entende? Isaac, ele saiu em busca de uma esposa, né? Ele pediu um sinal de Deus, disse assim, né? Ele falou com Deus e disse: olha, Senhor, se, né, no meio aqui tiver uma moça que me ofereça água e dê água também aos meus camelos, essa é a escolhida para ser minha esposa. Porque Abraão, ele tinha mandado ele para aquelas terras ali para justamente, não é, arrumar uma esposa que fosse da linhagem, né? Da linhagem, da linhagem, né? Da fé, entende? E quando ele chegou ali foi interessante, não é, pessoal? Quando ele chegou, a moça se aproxima e aí ela estava com cântaro, não é? Estava com cântaro, aí baixou o cântaro, né? E perguntou se ele queria água e deu água para ele. Ele bebeu a fartar e em seguida ela deu água aos camelos, né? E convidou ele para jantar em casa, coisa assim desse tipo. Pois muito bem, pessoal, as pequenas oportunidades vai levar você muitas vezes a lugares altos, né? E aquela atitude de Rebeca justamente levou ela a ser mãe de multidões, né? E Isaac, claro, pai de multidões, né? Ou seja, começou tudo assim, a partir de um momento simples, né? Um momento humilde daquela moça. E ali houve-se uma grande história, né? Tanto de amor como também uma grande família foi constituída e ela se tornou, claro, a mãe de uma nação, né? E enfim, deu continuidade àquilo que era o projeto de Deus. Então, muitas vezes as grandes oportunidades elas vêm disfarçadas, né, de pequenas oportunidades. Deixa eu apagar isso aqui. Elas vêm disfarçadas de pequenas oportunidades. Muitas vezes as pessoas elas querem começar lá de cima, isso mesmo. Elas não querem, não é, muitas vezes entrar numa empresa para ser um funcionário ali que tem um cargo, né, um pouco inferior, né? As pessoas querem começar de cima muitas vezes e às vezes o segredo está em começar de baixo, não é? Porque você aprende tudo e quando você chega lá em cima você já está preparado porque você passou pelos degraus, né, pessoal? Nós vemos também outra situação de oportunidade que parecia que não era nada na vida de José. Muitas vezes as oportunidades elas vêm de uma forma estranha, de uma forma esquisita, de uma forma que você olha assim e diz assim: não, Deus não está nesse negócio não, Deus não é comigo com isso aí não, tá muito difícil isso aí, muito esquisito. Então, o que acontece, né? O José é uma
um exemplo, né, de oportunidades esquisitas. Né, o estreito de Deus ali se manifestou na vida daquele jovem de uma forma que, humanamente falando, a gente jamais diria que ali estava a mão de Deus, pessoal. Né? Parecia que José era um miserável, era o último da escala, era o, enfim, só acontecia miséria na vida do homem. Assim, aparentemente falando, humanamente falando, entende? Mas não era isso, não. Ali estava tudo dentro de um processo, dentro de um propósito, estava tudo dentro do plano de Deus. Para cada passo de tragédia, aparentemente, na vida de José, ele estava sendo conduzido para um plano de Deus. Fica até emocionado em falar isso, né? Muitas vezes acontece coisa na nossa vida que a gente olha assim e diz assim, não, mas isso aqui não é para mim não, isso aqui eu não aguento isso, esse processo aqui tá difícil, não, eu vou abandonar, eu vou desistir, mas muitas vezes naquele sacrifício, naquele deserto, naquela luta, naquela adversidade, naqueles problemas que você passa, você pensa que Deus não está no controle, mas Deus está no controle, Deus está no negócio, viu? Então, muitas vezes as pessoas, elas quebram os processos. Como é que isso acontece? Elas desistem, né? Elas param, elas ficam paralisadas, né? E voltam atrás, muitas vezes renegam até a fé, porque às vezes vem coisa muito pesada e as pessoas não suportam, né? E logo elas, né? Enfim, chuta o pau da barraca, como diz a história, e diz assim, isso é pra mim nada. Então, José, por exemplo, ele foi, né? Já foi ali na família cheio de problema, meu Deus, inveja, não é? Enfim, bateram nele, jogaram ele dentro de uma cova, ele foi humilhado ali, né, pessoal? Foi vendido aos midianitas, né? Enfim, chega lá no Egito e é vendido como escravo, situações difíceis na vida de José, não é? Mas cada situação que acontecia era uma oportunidade, isso mesmo. Você observa, ele estava em Canaã, de Canaã foi para o Egito, já foi para um lugar que Deus tinha projeto, viu? Deus tinha plano ali. Deus tinha negócio na vida dele ali no Egito, não é? Mas para que ele chegasse lá no Egito, pessoal, veja o que foi que aconteceu com ele. Foi humilhado dentro de casa, foi colocado dentro de uma cova, foi vendido, né, pelos seus próprios irmãos, foi comprado não lembro bem, não me lembro bem não. Às vezes, pessoal, eu vou na padaria e deixo meu carro estacionado, né, um carrinho ali humilde, aí vem para casa a pé. Aí quando eu chego em casa, eu digo assim, eita rapaz, esqueci o carro. Aconteceu, não é piada não, aconteceu, hoje é domingo, aconteceu, foi na sexta-feira, foi. Às vezes eu esqueço o carro e quando eu chego ali na garagem, aí eu digo, eita, roubaram o carro, eu esqueci o carro. É só para descontrair aqui, mas eu não estou inventando não, é verdade isso. Sou um pouco esquecido, mas como era o nome do homem mesmo que comprou José, era Potifar, e embotei essa história para a minha memória ir trabalhando e eu me lembrar. Foi Potifar colocou, né, José sobre toda a responsabilidade das suas fazendas, inclusive tudo da sua casa, não é? José foi bem sucedido, observe só, José não era aquele jovem depressivo, né? Hoje em dia os jovens têm tudo, tem internet, né? Tem cama boa para dormir, comida, almoço, café e janta, né? Tudo, muitos deles aí depressivos, né? Muitos deles aí no fundo do poço. Pelo amor de Deus, vamos sair dessa situação, dessa história, pelo amor de Deus, levante sua cabeça, tenha coragem, peça força a Deus e se levante e vá em frente, porque José, ele tinha todos esses motivos, mas veja o que aconteceu. Onde ele chegava, uma oportunidade, ele pegava, como diz aqui no Nordeste, com unhas e dentes, e trabalhava e crescia e prosperava e enfim, aquela coisa toda, né, pessoal? Até que chegou um momento que ele foi caluniado, fazia parte do processo de Deus. Porque Deus queria que ele voltasse para o Egito e ali ele se destacasse na prisão, isso mesmo. Ali Deus fez um mover ali. O que aconteceu foi que ali ele, né, tem uma revelação do sonho do padeiro, foi o forneiro, foi um dos dois, pessoal, foi. Sei que teve um que morreu e o outro viveu, depois de quase 2 anos se lembrou de José, e aí o rei, né, olha só a história como é linda, né? Então tudo de coisas miúdas, coisas pequenas, ele foi passando por aquelas, digamos assim, por aqueles degraus, por aqueles níveis, até chegar o dia que mudou a história de José. Ele foi chamado pelo rei, foi. O rei, né? Ele estava lá na prisão
O rei chegou o comando, chegou um escrito. Olha aqui, o faraó fulano de tal está pedindo, mandando, aliás, você comparecer diante dele. O sonho de Deus, as promessas de Deus se cumprem. Guarde isso, se cumpre. Muitas vezes se passa por uma situação, mas as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Não é porque Deus é fiel. Aquele que prometeu é fiel e justo para no tempo certo mudar a sua história, fazer coisas que você nem imaginou. Mas se você permanecer fiel, com certeza as promessas de Deus no tempo certo vão se manifestar na sua vida. Pode escrever o que eu estou dizendo e bate o prego e vira a ponta, porque o que Deus fala acontece na vida do seu povo, pessoal, isso mesmo. Então, resumindo a história, não é? Que eu estou pegando assim, são as pinceladas assim que veio aqui na minha memória. José, ele foi e compareceu diante do rei, e a partir de então, nunca mais, aí começou uma nova história. Veja as coisas pequenas como influencia na vida do ser humano, muitas vezes ele despreza. Por isso que a Bíblia diz que não desvalorize as coisas pequenas. Está escrito aí no livro aí, é um profeta menor, não lembro o nome dele não, mas está escrito, está aí na Bíblia. Viu? Não despreze as coisas pequenas, não desprezeis as coisas pequenas, né? Observe o caso de Saul, vamos voltar aqui, só pincelada, hoje eu estou só para pincelar em coisas pequenas que se tornaram grandes, né? Saul, né, perdeu as jumentas, aquilo ali já era plano de Deus, vai buscar a jumenta, não é? Aquela coisa toda, e nesse que vai buscar a jumenta, aquela coisa toda, terminou ele sendo ungido rei de Israel. Veja só que coisa, né? Vamos agora para Davi, pequenas coisas. O pai de Davi era... como era o nome dele mesmo, pessoal? Me ajude aí, me ajude. Era Jessé, isso mesmo. Jessé chamou Davi. Davi era um filho bom, era um filho obediente, né? E como filho a gente não tem nada a falar de Davi, não. Teve muitos problemas, dilemas na sua vida, mas como filho foi um filho exemplar. Aí Jessé chamou e disse: meu filho, olha, aqui tantos pães, tá aqui umas barrinhas de queijo, ok? Tem aqui uns bolinhos, tá? Isso aqui você vai entregar ao rei, tá certo? Isso aqui você vai entregar aos seus irmãos. E aí o que acontece? Ele pegou aquilo ali, colocou em cima de um jumento e foi-se embora em direção à obediência ao seu pai. Você sabia que aquele dia estava escrito nos céus na mudança da vida de Davi, foi. Entendeu? Coisa simples foi. Ele chegou ali, né? No acampamento, não é, pessoal? E ali já estava sendo inserido dentro do propósito de Deus. Ele já havia sido ungido rei, mas ainda ia passar pelo processo, e vários processos que, se fosse com você, comigo, não sei não, né? Mas vou dizer uma coisa a você, passou por situações difíceis, né? Chegou lá no acampamento, quando ele viu toda aquilo, eu não vou comentar toda a história não, porque não tem que ser umas 10 horas para terminar essas histórias que eu começo. Aí eu estou só pincelando para você entender. As pequenas oportunidades não perca, porque as pequenas oportunidades podem levar você ao auge, ao topo. É isso mesmo. Aí o que foi que aconteceu, pessoal? O irmão dele, me parece, foi Eliabe, né? Eliabe começou a desprezar, porque ele olhou assim e disse: quem é esse que está afrontando aí o exército do Deus vivo, né? Aí Eliabe começou enfim, não é, falar coisas que, enfim, para Davi foi diante do rei, entende o que estou querendo dizer? Ali já surgiu o que? Uma oportunidade, ele lutou com o gigante caiu por terra e o nome do Senhor foi glorificado. Observe só, né? As pequenas oportunidades muitas vezes levam a pessoa ao topo, não é, pessoal? E assim sucessivamente. Então, você que está triste, né? Você está aí, começou numa situação ou outra, seja no ministério, né? Tem muitas pessoas que às vezes querem começar no ministério lá de cima, porque fez isso, porque conhece mais do que fulano, do que ciclano, do que beltrano. Tenha paciência, viu? Tenha paciência, porque as coisas de Deus é diferente, viu? Comece da onde você está, porque com certeza o crescimento virá da parte de Deus. Não adianta você atropelar ninguém, nem passar na frente de ninguém. Não, senhor, não queira ser melhor do que ninguém não, porque Deus não vai aprovar não, viu? Vá devagarzinho e sempre naquela caminhada, porque com certeza Deus vai lhe dar, vai lhe honrar e vai lhe abençoar grandemente, tá certo, pessoal? Então nós observamos aqui que cada um
cada um, Isaac, né, teve ali a sua oportunidade pequena, Rebeca, não é? Depois a gente vê José, depois a gente vê Saul, depois a gente vê Davi, e assim sucessivamente, coisas miúdas que aconteceram, que fez toda a diferença na vida daquelas pessoas. Talvez você esteja dizendo, mas só tem acontecido coisas miúdas na minha vida. Eu vivo isso, eu vivo aquilo, tem escassez muitas vezes, não é? Mas eu quero dizer para você, viu? Olha, existe um tempo determinado. Quando aquele tempo ele vira, a coisa acontece na sua vida, não é? E eu quero declarar sobre sua vida, meu querido, minha querida, você que está desanimado, porque tem passado por tantas lutas, tantos processos, tantas dificuldades na sua vida, você está até desgastado, desanimado, desanimada, pensando até em parar, né? Pensando até que Deus não está com você, que Deus lhe abandonou, coisa assim desse tipo. Pois eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim, rapaz. Eu quero dizer uma coisa para você, olhe de novo para mim, está bem pertinho a sua vitória. Está bem pertinho a mudança de sorte na sua vida. Está bem pertinho uma reviravolta da parte de Deus. Está bem pertinho de Deus cumprir aquela promessa que Ele fez há muitos anos na sua vida. Isso mesmo. Talvez faça 10 anos, 15 anos que Deus prometeu e você está desanimado porque você, até hoje, você diz para si mesmo, eu não estou vendo nada. É até familiar, né? Ele olha para vocês assim, tu não dissesse que Deus te prometeu fazer assim, assim, assim na sua vida, não estou vendo nada desse Deus. É com você mesmo que eu estou falando, olhe para mim, é com você que eu estou falando. Pois prepare, viu, porque o que Deus falou, o que Deus falou vai se cumprir na sua vida. E aqueles que ficam zombando, entendeu? Não vão morrer não, eles vão ficar vivos para ver que Deus é fiel. Eu estou aqui estremecendo nessa palavra, para ver que Deus é fiel, que Deus não falha jamais naquilo que Ele promete para o seu povo. Não, Senhor, não volta atrás não. A palavra de Deus não tem volta não, vai se cumprir. Você passa por uns bocados, isso mesmo, passa pelos vales, passa pelos desertos, passa pelas noites escuras. Você muitas vezes vai caminhando sozinho, só você e Deus, né? Mas quando chega o tempo determinado, a mudança de sorte acontece e Deus estremece dos céus, se levanta do seu trono, assina a vitória. E a partir daquele momento, meu querido, pode se preparar que você nunca mais na sua vida, enquanto vida você estiver na terra, você jamais irá passar por isso, porque a honra de Deus quando chega, Ele muda na família, Ele muda na saúde, Ele muda no ministério, Ele muda na vida espiritual, Ele muda na vida financeira. Quando acontece de o tempo mudar e chegar o tempo de você viver, tudo na sua vida muda, em nome do grande, em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, eu já ia almoçar, né? E estava ali na cozinha, foi preparando ali uma charque. Eu gosto de comer charque com macarrão, Gosto de comer charque com macarrão, entende? E um macarrãozinho ao alho refogado. Eu gosto de comer com charque assim, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, eu faço esse prato aqui de matuto, sabe? E como. Aí eu estava ali na cozinha preparando, né? Que minha esposa está trabalhando, eu estava ali preparando e me veio essa palavra, pessoal. E essa palavra é forte demais, tá bom? Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Assine o canal também, tá certo? Vou ficando por aqui, pessoal. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.